Olá, eu ensino profissionais de saúde a reduzir o peso emocional do dia a dia. É isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você participe, é isso que eu quero que você me acompanhe. Principalmente depois de março de 2020, os problemas decorrentes da falta de apoio por parte dos governantes que deveriam apoiar e pela desvalorização dos profissionais da área de saúde trouxe grande perda, grande peso emocional. Eu quero te ajudar a entender isso, a superar esse desafio e a reduzir a carga emocional do dia a dia. Vamos juntos descobrir como podemos fazer isso. E para isso, precisamos primeiro, antes de qualquer coisa, entender que nós somos pessoas que precisam ter coragem para enfrentar. Então, liberte-se da solidão, do medo, liberte-se da angústia, das dores emocionais do seu dia a dia que são representadas inúmeras vezes por falta de tomada de decisão, o pensamento suicida que nós temos. Liberte-se disso, não deixa que isso faça parte da sua vida. Enxaquecas, elas são decorrentes do quê? Do estresse, as insônias, o abuso constante de medicamento, dores hormonais, tensões musculares. Liberte-se de tudo isso e liberte, acima de tudo, da angústia e ansiedade. Não viva de forma a sofrer, de forma a ter necessidades que não possam ser resolvidas. Então, participe desta aula, deste treinamento até o final e com certeza você terá grandes oportunidades para aprender e ser uma pessoa melhor do que você é. Só que para começar, nós precisamos aprender a nos comunicar, aprender a fazer rapport. Vocês com certeza já ouviram dizer que o rapport é uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta fantástica e que é feita de você com o outro. Sim, mas dentro da ferramenta que vamos utilizar, que é a programação neurolinguística, uma coisa muito importante precisa ser observada. Esta coisa que precisa ser observada chama-se ecologia. É isso mesmo que você ouviu, ecologia. Ecologia quer dizer o quê? Você tem que estar bem. Você precisa fazer as coisas, mas acima de tudo você precisa estar bem. Bem consigo mesmo. Não adianta você querer fazer rapport com outras pessoas se você não está bem. Não adianta querer fazer rapport com terceiros se você não está bem. Você precisa estar bem. Você precisa ser uma pessoa que vai ser olhada, que vai ser entendida, que vai ser encarada como uma pessoa que está equilibrada. Só para você ter ideia, o rapport dentro da área de PNL, quando falamos de ecologia, você precisa ter algumas saúdes que precisam estar no seu radar. Claro que ninguém vai ser 100% em todas elas, mas a sua saúde profissional precisa estar bem. A sua saúde familiar precisa estar bem. A sua saúde social precisa estar bem. A sua saúde física precisa estar bem. E a sua saúde religiosa e intelectual também precisa estar bem. Você vai estar bem em todas elas? Dificilmente. Mas uma coisa você precisa fazer, dar atenção a todas essas saúdes. E esse é o primeiro passo para você trazer equilíbrio à sua vida. Quer se livrar de todos os problemas, de todos os males? Esse é o primeiro passo. Procure equilíbrio. Não quer dizer que você vai ser 100% em tudo sempre, mas o equilíbrio que você vai trazer à sua vida é fundamental. Uma outra coisa que você precisa entender e dar atenção é encontrar as pistas onde o seu sentimento apareceu, em que momento que ele surgiu. Muitas pessoas com quem eu converso falam: eu estou com depressão, eu preciso me recuperar, eu estou mal, eu estou pensando em tirar a minha vida. Quando você começa a falar isso, além de
ficar longe da cura, você se aproxima ainda mais deste momento difícil da sua vida. Isto quer dizer o quê? Momento de você parar. E se você chegou até aqui, se você está vendo esse vídeo, você já deu um passo nessa direção. Então, como você deu um passo nessa direção, você está próximo daquilo que nós chamamos de encontrar a pista e achar solução. Porque a pista é o momento exato em que esse sentimento acontece. Normalmente, as pessoas que se sentem deprimidas, têm problemas emocionais, elas sentem isso no período da noite, no período noturno. Sabe por que no período noturno? Porque é o momento em que ela está sozinha, que ela está com os seus próprios pensamentos, que ela está com os seus próprios sentimentos. E isso, quando você passa a entender, passa a receber esta informação, você começa a observar que você pode sim fazer e ser melhor. Você não precisa estar doente ou à disposição da sua saúde emocional. Então, você deve procurar, antes de qualquer coisa, entender que a pista que te trouxe até aqui é o sentimento negativo. A pista é o momento exato em que isso aconteceu. E para você chegar nessa pista, normalmente você vai precisar de ajuda. E é por isso que eu vou te ajudar. E é por isso que eu vou te acompanhar nessa jornada. Então, primeira coisa, equilíbrio. Segunda coisa, rapport com você mesmo antes de querer fazer isso com os outros. E o básico para você fazer isso é você se comunicar. É a comunicação. A comunicação é a base para qualquer coisa. As pessoas à sua volta, as pessoas que são importantes, precisam entender o que você realmente está sentindo. E ela só vai perceber isso, ela só vai entender isso quando a comunicação for eficiente. E quando é que você vai ter uma comunicação eficiente? Quando você aprender a falar o que você sim quer. Isso parece ser fácil, mas não é tão simples, porque a maioria das pessoas que tem problemas em decorrência de dores emocionais no seu dia a dia, elas não conseguem comunicar exatamente o que estão sentindo, o que pensam, o que acham, não conseguem comunicar o seu sentimento. A sensação é de estar direto engolindo sapos. E quando você engole sapo durante muito tempo, você tem problemas na parte do intestino completo, você tem problema entre várias outras coisas, úlceras, gastrites, problemas da garganta, e por aí vai, se agrava e chega ao câncer. Nossa, ao câncer é. Então, precisamos dar atenção aos nossos sentimentos e aprender a nos comunicar. E por isso, a nossa primeira aula, para identificar as nossas dores emocionais do dia a dia, é conhecer, é saber como nós nos comunicamos. E existe duas formas de nos comunicarmos, né? Que é a forma receita, que é a coisa formal, é uma receita instalada pelo praxe, é no seu ambiente de trabalho você vai fazer isso. No ambiente de trabalho você é uma pessoa formal ao conversar com um, ao conversar com outro, ao conversar com o seu superior, o seu subordinado, exige mais formalidade ao atender clientes, no nosso caso aqui em especial, atender pacientes. E, claro, tem a maneira informal, né, que é aquela que você tem quando você tem um relacionamento comum com os seus amigos, com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama. E um detalhe, a maioria das vezes, o seu problema emocional está ligado ao seu relacionamento informal. É exatamente isso. Que são as pessoas que estão próximas de você, que são as pessoas que você ama. E, via de regra, dentro do primeiro setênio da sua vida. Poxa, mas hoje eu tenho 50 anos, os meus primeiros 7 anos, sei lá atrás, eu nem lembro mais. Exatamente por não lembrar mais é que você deve investigar. Por não lembrar mais é que precisa ser olhado com atenção.
Porque o que você está sentindo hoje com 30, 40, 50 anos é exatamente consequência daquilo que foi deixado de lado nos seus primeiros 7 anos de vida, onde tornou-se uma crença aquilo que você ouviu, e essa crença foi ratificada ao longo dos anos. E toda crença ela é autossugerível. Isso quer dizer o quê? Que você escuta uma coisa, entende, interpreta e transforma aquilo em realidade. Então, vamos prestar mais atenção nisso? Vamos prestar mais atenção neste processo? Uma outra coisa, o relacionamento humano ele possui uma grande complexidade. A convenção social, cultural, são inúmeras formas de nos comunicarmos. Nós normalmente vamos ver neste curso em especial, neste processo, neste andar que nós vamos estar trilhando junto, vamos ver o verbal e o não verbal, o consciente e o inconsciente. Só para vocês terem ideia, 97% da nossa comunicação é não verbal. Apenas 7% da nossa comunicação é verbal. Isso mostra a importância de nós nos observarmos e observar o outro. Só que para eu observar o outro, eu preciso aprender primeiro a me observar, a saber quais são as minhas qualidades, limitações, defeitos, qualidades que eu preciso estar destacando. E normalmente nós damos muito mais atenção aos defeitos do que às qualidades. Vou dar um exemplo bem simples. O que a convenção, a mídia, tudo resolveu chamar de manchete que vende boas notícias ou notícias ruins? Nós aprendemos a comprar notícia ruim. Um exemplo disso é que no último ano nós ouvimos, de março de 2020 para cá, quantas pessoas morreram. Raríssimos são os lugares que falam quantas pessoas se recuperaram. O que é mais importante para a minha autoestima? Saber o que eu faço de bom ou saber o que eu faço de ruim? Para mim, a autoestima é mais importante saber o quanto eu sou bom, o que eu faço de bom, quais são as minhas qualidades. Porque se eu não der atenção a isso, der atenção só às coisas ruins, eu vou me sentir ruim, eu vou me sentir pequeno. E esta forma de comunicação, ela é consciente ou inconsciente? Claro que ela é inconsciente e eu vou estar ratificando isso ao decorrer da minha vida ao longo do tempo. Então, esta é uma coisa que nós precisamos fazer, nos preocupar com a informação consciente, que é aquilo que eu pego de informação em volta, mas principalmente com como isso me afeta. E como que eu vou observar como isso me afeta? Porque é o meu inconsciente que vai estar analisando isso. Por isso eu tenho que fazer escolhas sempre de forma a valorizar aquilo que eu tenho. Porque quem não sabe valorizar aquilo que tem, não sabe o valor do que tem. E por não saber o valor do que tem um problema grande, porque só sabe o quanto custou. Eu vou dar um exemplo mais simples para vocês entenderem isso de consciente, inconsciente, de valor e não valor. Consciente. Lembre-se de um momento na sua vida em que você foi extremamente feliz. Provavelmente foi em um passeio, em um dia com seus pais ou seus irmãos, em um dia com seus amigos, em um dia em que você estava fazendo algo legal, no nascimento de um filho, na formatura, e não no valor que isso te custou. Olha como isso é inconsciente. É saber o valor das coisas que você tem é diferente de saber o preço que custou isso. E entender isso é fundamental. De repente eu estou numa casa que não é a melhor casa do mundo, mas é uma casa onde eu tenho carinho, alegria. Muito se fala de casas do interior, Nordeste, Agreste, não sei o quê, mas não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, e provavelmente quem fala isso nunca foi uma casa no interior, uma casa de chão batido. Muitas vezes, uma casa de chão batido tem muito mais valor do que as coisas de valor que estão dentro de uma casa, dentro de um palácio.
Porque na casa de chão batido, as coisas ali sabem-se exatamente, e todos que ali estão, quanto custou e o quanto foi duro conquistar, porque eles reconhecem o valor daquilo que tem. Agora, morando num lugar com 4, 5 televisão, 6, 7 videogame, tudo que você precisa ter está ao alcance da mão, talvez você não saiba o valor que isso representa. Isso não é consciente, isso é inconsciente. Quando você começa a trazer essa informação, você começa a valorizar as coisas que você tem. Valorizando as coisas que você tem, você começa a se afastar deste problema, a se afastar desta condição e a se afastar dos problemas emocionais. De novo, você precisa aprender a comunicar o que você sente e reconhecer quais são as suas limitações. Uma outra coisa que é interessante a gente observar é que a programação neurolinguística é apenas uma ferramenta. É uma ferramenta que nós vamos utilizar para superar as nossas dores, angústias, as preocupações emocionais do dia a dia. Vou dar um exemplo bem simples. Você passou a vida inteira pegando um alicate e usando para colocar prego na parede. Você vai conseguir? Claro que vai conseguir. Vai ser trabalhoso, vai ser custoso, vai ser dispendioso para você. Mas você aprendeu a fazer isso. Aí, de repente, alguém te dá uma ferramenta nova, uma coisa chamada martelo. E aí você pega o martelo, vai colocar o prego na parede e você vê que é muito mais fácil. Mas é porque você descobriu uma ferramenta nova para fazer alguma coisa que você vinha fazendo. Essa ferramenta nova tem nome. Chama-se programação neurolinguística. Então, você vinha fazendo as coisas que te trouxeram até este curso e, a partir de agora, você vai ter uma nova ferramenta. Programa é como nós agimos para alcançar ou não os resultados desejados. Ou seja, se eu estou tendo um resultado que eu não concordo, que eu não gosto, que eu não aceito, eu preciso fazer diferente. Se eu não fizer diferente, não vou ter resultado diferente. Neuro é como nós pensamos e sentimos, é a nossa neurologia. É como nós sentimos tudo aquilo que está à nossa volta. E um detalhe, quando eu tenho um programa que fala para mim me sentir mal à noite eu vou me sentir mal. Eu preciso reprogramar esse sistema. E a linguística é a forma como nós nos comunicamos, a forma sendo ela verbal ou não verbal. Então, percebe como isto é importante para poder fazer as coisas? E só para vocês terem ideia disso, segundo a teoria do psicólogo americano Albert em 1967. Desde 1967 é que já tem esse conhecimento de comunicação verbal e não verbal. Então, não é uma coisa que foi inventada a semana passada. Não é uma coisa que começou a ser estudada ontem. Não é uma coisa que o Carlos está falando para vocês acreditarem. Tá aí, tem um estudo científico desde 1967, onde mostra que 7% das palavras são verbais. Como as palavras são ditas, é 35% isso dentro da comunicação. E as mensagens não verbais são 58%. E nós vamos ver aqui com detalhes um pouco mais de mensagem não verbal ao longo desse nosso bate-papo. Mensagem enviada é igual a mensagem recebida? Provavelmente não. Porque se fosse, você não estaria tendo problema de depressão, você não estaria tendo problema de ansiedade, porque você você já saberia se comunicar. Você já saberia reconhecer os seus sentimentos e comunicar aos outros o que você sente. 93% é não verbal. E o que é aqui na mensagem não verbal? O que é? É gesticulação, é congruência. Quer ver um exemplo? Estufa o peito, olha para cima e dá um sorriso e fala: eu estou mal, eu estou depressivo. Você não consegue fazer isso porque a fisiologia está dizendo outra coisa. Então, a primeira lição que nós precisamos ter hoje, e o nosso pacto a partir de hoje é: toda vez que eu me sentir mal, eu vou mudar a minha fisiologia. Essa é a primeira lição. Isso quer dizer o quê?
vou me sentar diferente, vou me posicionar diferente, não vou deixar isso acontecer comigo. Essa é a primeira regra. Muda uma coisa pequena. E a coisa pequena para mudar é postura. Se você ficar andando com ar de coitado, ombro caído, cabeça baixa, sentimento de rejeição, é assim que você vai se ver. É assim que você vai estar. E isso não te ajuda de forma alguma, de forma nenhuma. A mensagem enviada é igual à mensagem recebida? Provavelmente não. Mas já que você veio até aqui, a gente vai mudar isso daqui para frente. E a primeira coisa que você vai fazer, a primeira grande lição é você mudar a postura, o seu jeito. E mudar a postura não quer dizer ir no ortopedista, quer dizer a forma de se ver, a forma de se relacionar. Você vai parar de ter os ombros caídos. Então, opa, a partir de hoje, peito para frente, cabeça erguida e orgulho de ser quem você é. Normalmente, nós trabalhamos, quem trabalha com programação, na parte inconsciente. No consciente está o nosso processo de aprendizado. É a razão, são as percepções físicas. Isso quer dizer o quê? Que no meu consciente, as coisas que estão acontecendo à minha volta. Eu não tenho dinheiro, isso é consciente. Eu não consigo dormir à noite, isso é consciente. Eu só me caso com pessoas ruins, isso é consciente. Eu me sinto depressivo, tenho que tomar remédio, isso é consciente. Quando penso que não, fico querendo me matar, isso é consciente. Eu fico pensando em suicídio todo o tempo, isso é consciente. A consciência está na base daquilo que você vê no teu dia a dia. Quer mudar isso? Você gosta de assistir jornais? Então para de assistir jornal. Mas eu quero ficar bem informado. Legal, então você está assistindo jornal para ficar bem informado, é uma coisa específica. Agora, você assistir jornal para ficar vendo que o mundo está errado, que tem pessoa morrendo todo dia, você só vai ficar assim. Isso não vai mudar. Por quê? Está no teu consciente. Agora, como ou por que isso está acontecendo, está no teu inconsciente. E a gente vai fazer aqui exercícios de comunicação verbal e não verbal. E o primeiro exercício é não verbal, postura. Se você está assistindo isso deitado na tua cama, embaixo do cobertor, opa, já muda. Para de fazer isso. Vai procurar um lugar, senta mesmo que seja na cama, mas assiste isso sentado. Muda a sua postura, porque você vai estar mexendo, nós vamos estar trabalhando com o inconsciente. E o inconsciente vai servir para mostrar para você que você pode ser muito melhor. Não precisa ser essa pessoa com sentimento de mediocridade. Você pode ser uma pessoa com sentimento de orgulho. Outra coisa que é interessante a gente observar é que a PNL é como uma ferramenta para gerir pessoas com a facilidade e assertividade, auxiliando o indivíduo a contemplar a particularidade de cada pessoa. Esse é o objetivo da PNL. Gerir a particularidade de cada pessoa, auxiliar na assertividade, para você gerir pessoas e principalmente o eu-SA, a principal pessoa. É você trabalhar se observando o tempo todo. É você trabalhar buscando conhecimento o tempo todo. É você trabalhar sabendo que você não precisa ter solidão, medo, angústia, dores emocionais, pensamentos suicidas, enxaqueca, angústia, ansiedade. Você não precisa ter nada disso. E se você veio até aqui, é hora de mudar. E para mudar, não é mudar semana que vem, não é mudar daqui a um mês, não é mudar amanhã, é mudar hoje. E mudar hoje passa por uma coisa simples, chamada decisão. E a decisão de mudar ou não é só sua, não é de ninguém. Você precisa decidir o que você quer para a sua vida, o que você quer para você. De que forma você quer mudar isso? A decisão é sua, a escolha é sua. Quer mudar? Primeiro exercício para você começar a fazer e não pensar mais nisso.
muda a sua postura. A hora que você estiver se sentindo deprimido, provavelmente o teu corpo vai estar chegando a esta condição de baixar o ombro, baixar a cabeça. Então, quando você começou a sentir isso, lembra da primeira lição. Eu tenho uma lição para fazer, quer mudar isso. E o simples fato de erguer a cabeça, erguer os ombros e olhar para frente e lembrar, eu posso, eu consigo, eu mereço, vai ser fundamental. Tudo bem? Então, aqui nós paramos por hoje, mas tem outra aula e várias outras aulas para você descobrir quem é você. Quem é essa pessoa que busca conhecimento? Quem é essa pessoa que descobriu que pode mudar e ser melhor? Então, seja muito bem-vindo a esse novo processo.